O tema da aula de hoje é conceitos introdutórios a respeito do comportamento do consumidor. O mundo de hoje é tomado pelo consumo. Nós temos o consumo fazendo parte do nosso dia a dia. Desta forma, então, trabalharemos com algumas definições e alguns conceitos importantes a respeito do comportamento do consumidor. Primeiramente, abordaremos algumas definições de comportamento do consumidor. Em seguida, as características do comportamento, os papéis do consumidor e algumas classificações de tipo de cliente, cliente de consumidor final e cliente organizacional. Por fim, o comportamento do consumidor e sua relação com o marketing. O consumidor e o consumo. O consumo faz parte do nosso dia a dia, faz parte do nosso mundo, faz parte da nossa sociedade. Veja a seguinte frase: você é o que você consome. O que essa frase especificamente significa? Quando se refere ao você é o que você consome, estamos nos referindo que por trás de uma compra, por trás de um consumo, há valores, há crenças e há hábitos dos consumidores. Nesse aspecto, temos então os valores ligados ao que o consumidor valoriza quando compra alguma coisa, no que ele acredita quando também está comprando alguma coisa e também os seus hábitos, os seus costumes relacionados às compras e relacionados ao consumo. Por exemplo, uma pessoa que não gosta de consumir carne vermelha pode ter como crença que a carne vermelha não faz bem para a saúde e também procura valorizar um consumo saudável, hábitos alimentares saudáveis. Essa pessoa provavelmente não vai comprar carne vermelha e, além disso, provavelmente recomendará a outras pessoas, a seus amigos e familiares, a não comprar carne vermelha. Temos então, dentro de crenças e valores, algumas coisas relacionadas, por exemplo, ao materialismo, à valorização da inovação, à valorização da fraternidade e também à valorização das interações humanas. O consumo nesse aspecto também tem a relação com situações sociais, ou seja, as pessoas consomem para poder interagir com outras pessoas e também por questões ligadas ao status. Ou seja, pessoas compram produtos para poder ostentar alguma coisa, para mostrar que elas possuem bens materiais para outras pessoas. Também nós temos alguns reflexos do consumo no nosso dia a dia, como por exemplo, o consumo compulsivo e o consumo vicioso. Esses são elementos que são reflexo da nossa sociedade, que está bastante relacionada ao consumo de bens e de serviços. Vamos agora ver as definições do comportamento do consumidor. Primeiramente, temos que o comportamento do consumidor apresenta 3 tipos de atividades: mentais, físicas e sociais. As atividades mentais são aquelas de ordem cognitiva e psicológica, principalmente relacionadas com a tomada de decisão e com o processo de formação de informações a respeito de produtos e de serviços. É nesse momento em que se buscam informações e que se avaliam alternativas a respeito de produtos e a respeito de serviços. Nós também temos as atividades físicas relacionadas ao consumo, ou seja, todo o esforço físico, o gasto físico relacionado à compra ou ao consumo de um produto ou serviço. Nesse caso, temos então relação com fatores de ordem principalmente biológicas, uma vez que tem a ver com esforços da pessoa para poder comprar um produto e para poder usufruí-lo. Também temos as atividades sociais, ou seja, o consumo relacionado às interações entre as pessoas. Quando uma pessoa vai comprar um produto, ela tem relação com pessoas que influenciaram nessa compra, com os atendentes, com os vendedores, assim como outras formas de influência que está relacionada a um caráter antropológico e a um caráter sociológico. Ou seja, temos relações com cultura e também com a sociedade que tem envolvimento com esse consumo e da forma como a pessoa recebe influência desses elementos. Dentro dessas atividades, nós temos algumas decisões e ações que são tomadas. Primeiramente, nós temos a ação de obtenção do produto.
e do serviço, e todas as atividades que antecedem a essa obtenção. Ou seja, temos relação primeiramente com o reconhecimento de que a pessoa precisa comprar um produto, a busca dessas informações e a avaliação de alternativas, além, é claro, do momento que se compra, que se obtém o produto. Temos então relação ao ponto de venda nesse aspecto e também a todas as pessoas que interferem nesse processo. Nós também temos, em relação às atividades que vimos antes, a ação de consumo, ou seja, o momento que a pessoa está consumindo e avaliando o seu produto que foi comprado, realmente atende às suas expectativas. É nesse momento de consumo que a pessoa tem experiências ligadas às características do produto e se a satisfação vai ser alcançada a partir do que ela tinha como expectativa. Nós temos, além disso, as ações de descarte, ou seja, quando a pessoa resolve se desfazer ou repassar o produto para outra pessoa. Nesse momento, nós temos então algumas características importantes de se destacar no dia a dia de hoje relacionadas ao meio ambiente, de se saber o que fazer com os produtos que nós não utilizamos mais, mas que temos que descartá-los. Temos então que as atividades mentais, físicas e sociais do consumo e da compra estão relacionados a ações de obtenção, de consumo e de descarte, de produtos e também de serviços. Nesse aspecto, é importante ressaltar que, diferentemente de produtos, serviços não podem ser estocados, são intangíveis e, além disso, dependem fundamentalmente de pessoas para serem prestados. E isso faz diferença no momento que se relacionam as atividades do comportamento do consumidor com as ações de obtenção, de compra e de consumo. Sendo assim, percebe-se que com essas atividades pode-se indicar o que o consumidor está procurando, se ele encontrou dificuldades para tomar a decisão, onde ele vai comprar o produto, quando ele vai comprar o produto, se ele vai gastar muito tempo para tomar a decisão em relação ao produto e, além disso, que sentimento ele tem, que experiência ele tem após a compra do produto, se ele ficou satisfeito ou insatisfeito e, além disso, que decisões ele vai ter que tomar para descartar o produto, para se desfazer dele quando ele quiser trocar por um produto novo. Vamos agora para um exemplo de decisão de compra. Para registrar a gravidez da esposa e o nascimento do primeiro filho, André resolveu comprar uma máquina fotográfica digital. Através da internet, encontrou uma loja que oferecesse atendimento especializado e diversas opções de marcas. A loja apresentava ainda outras vantagens como treinamento gratuito, parcelamento em 2 vezes no cartão de crédito, sem cobrança de juros. Satisfeito, André comprou o produto e recomendou a loja para um amigo, que resolveu trocar sua máquina antiga por um modelo mais avançado. O que podemos perceber com o exemplo de André e a compra da máquina digital? Primeiramente, nós temos atividades mentais relacionadas a isso. Uma vez que André teve que tomar uma decisão, procurou informações e avaliou alternativas a respeito da melhor máquina que ele poderia comprar com base nos seus recursos disponíveis. Além disso, apareceram também atividades físicas, uma vez que houve um esforço de deslocamento até o ponto de venda para comprar a máquina digital. E também nós tivemos atividades sociais, uma vez que André interagiu com as pessoas no ponto de venda para a compra do produto. Além dessas atividades, nós tivemos a obtenção do produto especificamente, quando houve a compra e o uso da forma de pagamento disponibilizada, no caso o cartão de crédito. Também tivemos o consumo da máquina digital posteriormente à compra e também o descarte, quando se comentou o exemplo do amigo de André que estava pensando em trocar de máquina fotográfica. Podemos então perceber com esse exemplo que houve uma interação das atividades mentais, sociais e físicas com as ações de obtenção, de consumo e de descarte de produtos e serviços. E aí, de novo, nós tivemos o produto, a máquina fotográfica e os serviços agregados como o atendimento prestado na loja, o treinamento que foi sugerido para o uso da máquina fotográfica, além do serviço pós-venda que surgirá posteriormente quando ele precisará utilizar de serviço de assistência técnica.
Vamos conhecer agora as características do comportamento do consumidor. A primeira delas é a motivação. Isso porque o consumidor procura satisfazer suas necessidades e seus desejos. E essa satisfação de necessidades acontece através da motivação. Uma vez que o consumidor reconhece que tem um problema a resolver, ou seja, um produto a comprar e um serviço a usufruir, e quer resolver esse problema. Então ele se motiva, ele procura alcançar um objetivo que foi traçado. É importante destacar que a motivação ela é de ordem interna, ou seja, ela vem do consumidor. As empresas e outras organizações não motivarão ninguém. É o consumidor que se motiva a comprar alguma coisa e nesse aspecto as empresas estarão incentivando, estimulando essa compra e esse consumo. No exemplo que vimos anteriormente para a compra da câmera digital, percebemos que André tinha uma motivação para comprar o produto, que era o nascimento do filho. Isso o levou a alcançar um objetivo, que foi a compra da máquina digital. E desse aspecto, haviam várias questões ligadas às suas emoções para alcançar esse objetivo, em função, claro, do nascimento do filho. Nós também temos que o comportamento do consumidor é um processo. Ou seja, existem diversas etapas encadeadas de forma dinâmica, ou seja, sempre em movimento. Temos então, desde a obtenção do produto, a compra do produto, o seu consumo e depois o seu descarte. E esses elementos estão recebendo influência continuamente de aspectos sociais, de aspectos mercadológicos e também de aspectos situacionais. Temos então no exemplo anteriormente que houve um processo de obtenção do produto, de reconhecer um problema que havia para comprar o produto, de busca de informações, de avaliação de alternativas, o próprio ato de compra, o consumo, a satisfação ou não do produto e, por fim, o descarte. Esse processo percebe-se que não é simples, ele é complexo e recebe interferência de diversos elementos presentes no ambiente. Temos também dentro do comportamento do consumidor a inclusão de várias atividades. Como vimos anteriormente, nós temos atividades mentais, físicas e sociais relacionadas à obtenção, ao consumo e ao descarte de produtos e de serviços. Então, em relação ao exemplo que vimos anteriormente, houve todo um processo de obtenção, também de consumo e de descarte relacionado ao amigo de André, e dentro de atividades mentais, porque houve decisão, físicas, porque houve um esforço físico, e sociais, porque houve interação entre pessoas no momento da compra. Também temos que o comportamento do consumidor apresenta o envolvimento de diferentes papéis. O ato de compra envolve o usuário, o comprador e o pagador como papéis do consumidor. Podemos então perceber que, primeiramente, pode ser o consumidor um usuário do produto, que vai consumir o produto, ele pode ser um comprador do produto e também ele pode ser o pagador, quem vai estar usando o recurso para a compra desse produto. É importante destacar que, em alguns momentos, o consumidor pode efetuar alguns papéis e outros papéis podem ser feitos por outras pessoas. Temos nesse exemplo o caso das compras feitas na família, as compras familiares. Aqui dentro nós temos outros papéis, além do usuário, do comprador e do pagador. Nas compras familiares, nós temos o papel, primeiramente, do iniciador, depois do influenciador, do decisor, do comprador e do usuário. Quanto ao iniciador, é a pessoa na família que tem a ideia de comprar o produto, que percebe a necessidade. Quanto ao influenciador, é aquele que tem um peso muito grande na decisão de compra e na avaliação de alternativas. O decisor, por sua vez, é aquele que vai decidir como alocar os recursos que a família tem para comprar o produto. Depois nós temos o comprador, quem efetivamente vai ao ponto de venda e compra, e o usuário, quem utiliza o produto na família. Na família, o iniciador é aquele que tem a ideia para comprar um produto, que percebe a necessidade de se comprar um produto. Depois nós temos o influenciador,
que é aquele que tem um peso considerável na tomada de decisão e na escolha do produto, na avaliação de alternativas. Nós também temos o decisor, que é aquele que define como alocar os recursos disponíveis na família para a compra do produto. Em seguida, o comprador, que é aquele que compra o produto no ponto de venda ou com outra forma de venda. E também nós temos o usuário, quem vai utilizar o produto. Na família é importante ressaltar que alguns papéis podem ser presentes em apenas uma pessoa, como o pai, que pode ser o decisor, que pode ser o comprador, ou então todos os integrantes que podem ser usuários de um produto ou de um serviço. Falaremos agora das influências de fatores externos. Quando o consumidor compra ou consome um produto, ele está recebendo influência de fatores externos, como, por exemplo, ações de marketing, fatores situacionais e fatores sociais. Esses elementos interagem de uma forma dinâmica e contínua, influenciando a forma como o consumidor vai tomar a decisão, vai consumir o produto e vai descartar o produto. Primeiramente, nós temos, em relação às ações de marketing, alguns aspectos ligados ao produto, ao preço, à comunicação e à distribuição. Além do produto e do preço, ou seja, questões ligadas à marca, aos benefícios que o produto vai trazer e também ao preço comparado à concorrência, nós temos as ações de comunicação e de distribuição. Com a questão de comunicação, nós temos referência à propaganda utilizada, à publicidade que é feita, às ações de relações públicas, à parte de merchandising, de eventos, à parte de promoção de vendas e também à venda pessoal e ao marketing direto, como a venda por catálogo e também a venda pela internet, que de uma forma ou de outra informa aos consumidores o que está sendo vendido e também os estimula a continuar comprando e a lembrá-los que o produto está disponível no mercado. Quanto à distribuição, aqui fazemos menção principalmente ao ponto de venda, onde o ponto de venda está localizado, como as pessoas chegam até ele, como ele está estruturado e de que forma acontece a distribuição física, ou seja, a parte de logística e de transporte do produto das empresas até os consumidores finais e aos intermediários, nesse caso, os pontos de venda. Essas ações de marketing, portanto, com o produto, o preço, a comunicação e a distribuição, estarão interferindo na forma como o consumidor compra e decide por produtos e serviços. Também nós temos os fatores situacionais relacionados à compra e ao consumo, as influências da situação, do momento em que o consumidor se encontra. Primeiramente, nós temos a tarefa, os tempos expendidos, o tempo disponível, o clima envolvido no momento da compra e do consumo, o ambiente físico do ponto de venda, que nós chamamos também de atmosfera de loja, e as condições do momento. É importante destacar, então, que com a tarefa há um esforço a ser dispendido pelo consumidor, porque ele vai ter que comprar um produto. Depois nós temos também o tempo disponível para tomar a decisão e também para comprar o produto, o clima em que se encontra naquele momento em termos de ambiente externo, a parte do ambiente externo da loja, do ambiente físico da loja, que nós estamos nos referindo à atmosfera, o quanto essa loja é confortável, quais são as suas características, a forma como ela está organizada. E, por fim, tudo isso considerando as condições do momento, as condições tanto de quem está comprando, de quem está vendendo, como, por exemplo, o humor para o consumidor e também o humor do atendente, que pode interferir de uma forma ou de outra na compra e no consumo de determinado produto. Além das influências de marketing, das ações de marketing e das influências situacionais, nós temos as influências sociais, que estão relacionadas à interação entre pessoas. As influências sociais são principalmente a cultura, a classe social e também as pessoas e os grupos de referência relacionados ao momento de compra e de consumo. Quanto à cultura, nós temos relação a elementos ligados a crenças, a valores, a hábitos, também a significados e também a mitos e ritos presentes no momento de compra
e de consumo. Quanto à classe social, isso também está relacionado a uma questão social pela posição que essa pessoa tem presente na sociedade. E por fim nós temos também a interação entre pessoas do ponto de venda, por exemplo, e também os grupos de referência. Ou seja, aquelas pessoas, aqueles grupos que têm uma opinião muito forte para quem compra e que exercem influência na decisão de um produto ou de um serviço. Podemos observar que existem diferenças entre as pessoas no comportamento do consumidor. O que